Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre fundamentalismo cristão. E a primeira, o que? Fundamental. Que negócio é esse, André? São o quê? Terroristas cristãos? Não é isso que a gente está falando, porque parece que o extremismo tem tomado conta do conceito do fundamentalismo. Mas nós estamos vendo aqui que, historicamente, na verdade, até um movimento bonito. Ou seja, teve a questão do iluminismo ou de outros pensamentos franceses, alemães, e daqui a pouco entrou isso dentro da igreja, e daqui a pouco Deus não é o centro, a Bíblia não é a autoridade, bispo. A pessoa falou, opa, vamos fazer um resgate, vamos voltar aos fundamentos, por isso o nome é fundamentalista. Se a gente for parar para pensar da maneira que nós hoje, enfim, vivemos na sociedade, como nós seguimos a palavra de Deus, nós somos sim, bispo, fundamentalistas. A gente não pode separar. Embora existem os extremistas, existem os radicais dentro disso tudo, mas somos todos fundamentalistas até certo ponto. Eu quero deixar uma questão aqui bem clara. Quando houve a Reforma Protestante, Martim Lutero, ele, como monge agostiniano, ele tinha já uma posição bem interessante, como todos os agostinianos têm hoje, diferente, por exemplo, de algumas outras ramificações dentro da Igreja Católica, diferente de muitas outras, né? Enfim, como os jesuítas e sucessivamente. Por aí vai. Um dos graves problemas, uma das manchas no problema da Reforma Protestante foi, por exemplo, quando Martim Lutero acreditou que ele deveria, e ele incentivou isso, existe escrito de Martim Lutero, que eles deveriam, e eles montaram vários grupos que entravam em sinagogas e queimavam sinagogas, e eles fizeram, quer dizer, o movimento tinha tudo para dar certo, mas graças a essa ideia fundamentalista. Veja que o pastor Braz trouxe uma coisa interessante. Fulano fizeram autópsia, tem autópsia no cadáver. O que existe é necropsia. Mas o problema é que o nosso dicionário, veja que nós já falamos agente com muita facilidade. A gente está fazendo, esquecemos o nós. O agente entrou e juntaram o A com agente. E agora já está no dicionário. O A está aí, a nova versão do dicionário Aurélio Buarque de Holanda. O Aurélio Buarque deve estar se torcendo lá no caixão e está o agente lá, não é? É aquela história de que a gente começa a falar, vai entrando. A ideia de que o fundamentalismo, se você pegar a ideia da palavra, tanto o prefixo como o sufixo, vai chegar como no nazismo, como no evangelismo, que é diferente de evangelização. O pastor assembleano, se ele fizer o evangelismo, ele vai dizer que todo batizado com o Espírito Santo fala em língua estranha. Agora, se ele evangelizar, ele vai falar que Jesus Cristo salva, cura e liberta e pronto. Entendi. A questão, né? É a diferença de catecismo e catequese. Perfeito. Porque quando, enfim, o catecismo da Igreja Católica foi feito por São Tomás de Aquino, ele fez um catecismo, mas precisava de uma catequese, precisava como pegar aquilo e passar para o povo. A questão é que eu digo, por que nós não somos fundamentalistas? Por que não podemos definirmos como fundamentalista? Porque se eu for fundamentalista, na minha visão de reino e na minha visão de evangelho, é só aquilo ali que funciona e eu não tenho, por exemplo, uma doutrina universal bíblica, que é o que precisa chegar à pessoa. Eu não estou dizendo que eu não vou dizer que em algum momento assim, então o senhor está dizendo que não é fundamentalista. A questão é que se a gente vai pegando a palavra, que cai no senso comum. Perfeito. Né? Como disse o pastor, eu não estou querendo dizer aqui que, não sou eu, quero ser o camarada que está dando murro em ponta de faca. A questão toda é que, assim como nós chegamos, e o pastor falou sobre, por exemplo, tem aquele camarada que está lá no rincão. Então, vamos trazer para o dia de hoje. Por que, por exemplo, eu já disse aqui algumas vezes, por que, por exemplo, na mesma denominação, aquela senhora que está lá no interior do Mato Grosso, se ela pintar o cabelo, ela não toma ceia. Se ela usar a calça, ela é excluída. E a esposa do pastor presidente nacional daquela denominação pinta cabelo, toma vinho nas refeições
E é a mulher de Deus, usa um perfume de R$ 500 e quando abraça aquela mulherzinha, coitada, e humilde lá, que quando recebe a visita daquela mulher, abraça, nossa, que cheiro, olha que mulher cheirosa, bonita, o cabelo é bonito. Aí você pergunta, e por que você não pode ser assim também? Ah, não, porque eu tenho que ser humilde, mas ela está numa posição diferente de mim. É sobre esse fundamentalismo que nós temos que começar a falar. É sobre essa escravidão que o povo evangélico está passando que a gente precisa falar. Mas, isso, André, é fundamentalismo. E termino essa frase falando uma coisa. Passa pela cultura local, né? Em Salmo, capítulo de número 11, verso de número 3, diz o seguinte: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? A igreja, ela é feita de fundamento, não de fundamentalismo. O que é o fundamento? O fundamento é igual para todo mundo. E o fundamentalismo, ele é pesado para você e leve para mim. Okay. Essa é a questão. Deixa eu dar uma explicação aqui rapidinho, importante. Rapidinho. Eu acho importante aqui o seguinte, a partir da fala do Bispo Felipe, para tentar ampliar. Vamos entender uma coisa aqui importante. Vamos lá. O que era fundamentalismo no século XIX e o que é fundamentalismo hoje? Ok? Fundamentalismo, André, no século XIX é o seguinte. Aqui eu preciso falar. Século XVIII. O que aconteceu? Veio o renascentismo, depois das trevas, Idade Média, depois você vai ter logo ali o iluminismo. Então, após o iluminismo, André, o que aconteceu? Surgiu a alta crítica e a baixa crítica. Ou seja, começaram a buscar no texto quem era verdadeiramente os autores da Bíblia, quem era realmente quem escreveu, e aí criou o critério de canonicidade para saber se aquilo era texto sagrado ou não era, para tentar avaliar e dizer se sim ou se não, ok? Então, o que aconteceu? A baixa crítica já foi procurar erros linguísticos, morfológicos, de interpretação e tal. Beleza. Aí o que aconteceu? Surgiu 3 correntes teológicas no século XVIII, lá na Europa. Os ortodoxos, os neo-ortodoxos e os liberais. Resumindo, ortodoxos creem que a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela não contém, ela não se torna. Os neo-ortodoxos, a Bíblia contém. E os liberais, a Bíblia se torna a gosto do cliente. Ok? Então, ser fundamentalista naquele contexto histórico era ser ortodoxo, era crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Com questões de cultura, a gente nem mexe nisso. Eu dou aula para a tribo indígena, eu dou aula dentro do seminário da Assembleia de Deus, inclusive, há alguns anos já, e os camaradas estão de brinco. É a cultura indígena, é a cultura do índio, e ninguém fala nada. Então, isso aí eu nem quero debater quanto à questão cultural da denominação de igreja. Cada um tem a sua, amizade continua. E se a pessoa está ali, é problema dela. É a visão que eu tenho, porque eu entendo 1 Pedro 4,10, a multiforme graça de Deus. Agora, bispo, uma coisa interessante que o irmão falou, eu queria levantar aqui. Se ser fundamentalista é crer no escopo doutrinário do cristianismo, qual é? Isso que eu vou citar aqui agora, todo mundo que está sentado aqui crê. E toda igreja que se diz evangélica crê também. Olha só, primeiro, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Isso é uma base principal do fundamento cristão. Se crê nisso, se é fundamentalista, eu sou. Ok? Ele é o único e suficiente Salvador. Se crê no fundamento... É isso aí. 1 Coríntios 3,10. Paulo diz, olha, já foi posto o fundamento. A gente tem que edificar sobre ele. E o fundamento é Cristo. Então, se algum pastor aqui, seja lá quem for, eu, qualquer um, ou qualquer um que vem para cá, e descrer disso ou discordar disso, então saiu do cristianismo bíblico. Segundo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele não é uma força ativa, ele não é uma pomba, nem um pensamento, nem um vento. Ele é uma pessoa, ele é Deus. Saiu disso? Não é igreja evangélica. Terceiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Saiu disso? Não é igreja evangélica, não é cristianismo. Ok? Quarto e último, Deus é uma trindade, é um único Deus em 3 pessoas distintas. Explique isso melhor. A doutrina da trindade é a doutrina revelada e não concebida pela razão humana. Ela está revelada e ela não é concebida pela razão humana. Saiu disso? Não é cristianismo, é heresia. Então, se ser fundamentalista é isso, no século XIX foi assim que a igreja se posicionou.
Hoje, ser fundamentalista para a sociedade, nessa transmodernidade, é o quê? É você dizer assim, ó, essa novela não presta. É ser intolerante. Ok? É isso aí. É dizer assim, ó, estão querendo destruir a família. Aí você é fundamentalista, você é um otário, você é um religioso, você é um bobão. Então a briga do fundamentalismo hoje é isso, André. É o que Paulo falou, e não vos conformeis com este século. É não tomar forma. Para me concluir, e o cristianismo, nesse sentido, bispo e pastores, ele não é fundamentalista, porque o apóstolo Paulo, em Atos 16, ele circuncidou Timóteo, para Timóteo ser aceito. Timóteo não seria aceito, porque o pai dele era grego. Aí Paulo falou, calma aí, esse camarada tem um bom estilo de vida. A avó dele, Eunice, a mãe dele, ensinaram ele um legado de fé. Então é o seguinte, como que ele vai ser aceito? Aí Paulo foi fundamentalista? Não. Paulo, ele foi sábio. Ele usou da sabedoria divina para que Timóteo fosse aceito naquele contexto fundamentalista. E aí Paulo termina, aqui eu paro minha fala, em Gálatas 6, verso 15, que é a circuncisão, e nem a incircuncisão não vale de nada. O que vale é ser uma nova criatura. Era o que ele acreditava. Era o fundamento da fé cristã. Mas Paulo, com tudo isso, ele abriu mão de um contexto judaico, cultural e legalista para ter o Timóteo com ele. Então, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio e entender, bispo, e pastor Braz, o pastor Amósio e o pastor congregacional, que eu esqueci o nome agora, o pastor Antônio, o seguinte, que nós somos fundamentalistas sim, hoje, pré-sociedade moderna, porque nós estamos pregando o Evangelho de Jesus, estamos dizendo que Jesus cura, salva, liberta e que a igreja não vai abrir mão dos valores, porque Paulo, André, falou, a igreja é coluna e firmeza da verdade. Se falar a verdade é ser fundamentalista, então eu vou morrer sendo. A verdade do Evangelho não é a minha verdade, nem a denominação. Eu sou batista, ele é congregacional, ele é assembleano, ele é congregacional também, ele esqueci o nome, resumindo a história, mas nós somos o povo de Deus e temos que nos posicionar como cristãos. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, porque junto também com o rótulo de fundamentalista, nós temos vários tipos de operacionalidades que nos julgam como tal. Nós falamos aqui de defesa da família, ser contra o homossexualismo, tudo bem. Mas será que tem outras coisas que nós fazemos a nível religioso, que aí sim nos taxam como fundamentalistas, que tem um lado ruim disso também? Por exemplo, no Brasil tem muito isso. A gente é muito... aqui eu já até debati de vez em quando. A gente fala mal de... É um absurdo não deixarem pregar em trem, é um absurdo não deixar pregar nisso, não sei o quê. Mas se tivesse um despacho lá, os crentes iam ser o primeiro a chutar. Ia ser o primeiro a impedir. Nós somos assim também. Nós somos exclusivistas nesse sentido, em termos da sociedade. Isso também vem com o fundamentalismo e o fundamentalismo que nós somos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.